Olá, bem-vindo ao Explanando Filmes. Nesse vídeo irei resumir um filme que conta a história de uma mulher com vampirismo que toma medicamentos para se controlar e está indo para Nova York tentar um tratamento promissor, mas seu avião acaba sendo tomado por terroristas. O filme começa em uma pista de pouso, onde militares se preparam para alguma emergência. Um homem se aproxima e informa sobre a situação, dizendo que pelo menos um dos passageiros está na lista de terroristas. O avião pousa e veículos militares se aproximam. Da torre de controle eles observam com binóculos e sniper, verificando um homem na cabine de voo. Eles identificam explosivos a bordo e ficam em modo de alerta. Quando então alguém joga algo do fundo e um garoto desce, eles vão até o garoto com cuidado e o resgatam. Da torre eles conversam com um homem na cabine de piloto e dizem irão atirar se ele se mexer, e pedem que ele sente e mostre as mãos. O homem tenta se defender e explicar que não é terrorista, mas os militares continuam o ameaçando e pedindo que ele liberte os passageiros. Vão então conversar com o garoto que está na enfermaria, mas ele está mudo e parece estar com muito medo. Ela quer saber o que aconteceu no voo. Muda então para um quarto de hotel com a TV ligada. Uma mulher careca no banheiro põe uma peruca. O garoto então aparece sozinho em um aeroporto carregando o carrinho com malas. Ele vai pegar as passagens e diz que a mãe chegará logo. O homem que é mostrado na cabine do avião então o ajuda. Noutra cena, sua mãe em videochamada com um médico é apresentada à sala de terapia. Nadia então sai do hotel e vai ao aeroporto à noite. Ao passar a bagagem no raio-x, sua mala é aberta para verificação, são mostradas ampolas e ela diz que tem receita. Muda então para ela indo ao banheiro aplicar o medicamento e deixando seu filho só novamente. Ela bebe algo e aplica seringa no peito e começa a se contorcer no banheiro. Novamente vemos o homem da cabine do avião, dessa vez conversando sobre seu voo ter sido trocado. O garoto se aproxima dele e começam a conversar. Ele começa a lhe explicar sobre o fuso horário usando sua bola de basquete. O rapaz elogia sua apresentação e pergunta pela mãe. O garoto diz que está no banheiro usando medicamento, e que está indo para Nova York para fazer um tratamento de medula, para que seu sangue volte ao normal. O homem então diz que também é cientista, é físico, e se apresenta como Farid e o garoto diz seu nome, Elias. Nadia se aproxima preocupada. Farid lhe diz que seu filho é muito esperto. Ela se despede e sai. Eles então no avião e se acomodam e Nadia desliga a luz. Novamente ela volta do banheiro ofegante, se senta e guarda seu medicamento e começa a fazer anotações enquanto olha fotos de seu filho e esposo no caderno. Em um flashback ela está como carro numa pista enquanto uma tempestade de neve ocorre, seu filho ainda bebê dorme no fundo. É então que o motor do carro para, seu esposo pega uma lanterna e vai verificar o motor. Ao observar o estrago ele diz que vai precisar ir buscar ajuda andando enquanto ela espera no carro. Ela então acorda. Um homem começa a reclamar sobre a internet do avião estar ruim enquanto outro passageiro começa uma briga e as comissárias o levam para a área privativa para o acalmar. Um outro comissário entra sacando uma faca, derruba um homem e começa a ameaçar outro. Outros homens se levantam e entram mostrando que entre os passageiros há terroristas infiltrados. O comissário finaliza o homem. A mulher começa a ficar ofegante em sua poltrona, como se estivesse percebendo algo. O comissário agressivo vai até os passageiros e começa a tentar acalmá-los, enquanto eles se assustam e Nadia se encolhe em sua poltrona. O comissário então saca uma arma irritado. Em outras áreas do avião os outros terroristas fazem o mesmo. Ao chegar na cabine, a comissária avisa que a porta está trancada. Um dos homens apenas se aproxima e ela se abre, revelando que havia um infiltrado na cabine do piloto também. O piloto então é revelado finalizado por um café servido por uma das comissárias. O comissário com cara de psicopata começa a realocar os passageiros para outra área. Em outra sala um homem passa com uma luz ultravioleta checando as poltronas, até que acha a pista deixada pelos comparsas. Da cabine um deles começa a gravar usando o celular e explica que estão ali apenas por dinheiro e se colaborarem tudo irá correr bem. Eles passam verificando se tem alguém que pode apresentar ameaça. A mãe do garoto não se aguenta e acaba olhando para o comissário psicopata. Ele põe a arma em seu queixo, e ela treme sem dizer nada e ao sair ela se sente aliviada e fica ofegante. Os terroristas então desligam alguns sistemas do avião e reprogramam a caixa preta e começam a mudar o curso do voo. A mulher então tenta se acalmar e acalmar o filho,
Ela está contando com chegar a Nova York antes que seus medicamentos acabem. Uma torre de controle entra em contato com a cabine para dizer que perderam o sinal de um dos equipamentos e o copiloto dá uma desculpa sobre ter dado defeito, e a torre pede que ele passe sua posição via rádio de tempos em tempos. Elias pega um dos manuais para passageiros e observa uma entrada no compartimento de malas e diz para irem para lá. A mãe pede para ele guardar e baixar a cabeça. Eles então pegam um dos passageiros e levam com eles. Começa uma gritaria e a mãe aproveita para sair, porém o comissário psicopata percebe e aponta a arma para ela. Ela tenta dar desculpa que foi o filho dela que correu e não é culpa dela. Ela levanta as mãos chorando, mas ele apenas atira e ela cai sangrando. Outro terrorista se aproxima chamando de psicopata e dizendo que não precisava disso. O outro terrorista então segura Elias e o põe numa das poltronas pedindo para ele se acalmar e querendo livrar ele de problemas. O psicopata mexe na bolsa dela e acha o medicamento e leva com ele por curiosidade. Vendo então outro a continuação do flashback, ela está com o filho no fundo do carro e parece já ter passado muito tempo. Ela então sai do carro para ver se algo aconteceu. Ela segue as pegadas e entra na floresta, onde encontra uma casa. Ela entra na casa toda destruída e vê algumas marcas de sangue no chão. Continua entrando e vê que o rastro dá em uma porta que desce por umas escadas. Ele desce com cuidado e muito nervosa quando alguma criatura ruge atrás dela e ela corre gritando e consegue se fechar em uma porta de metal. Ela anda para trás com medo e tropeça, percebe que é o corpo do seu marido finalizado. Ela fica observando a porta até que pela pequena janela atrás a criatura começa a tentar entrar. Ela vai tentar espantá-la, mas acaba se ferindo e a criatura foge por causa do sol. Agora sabemos qual é a doença dela e voltamos para ela deitada no fundo do avião. Ela ainda está viva, mas muito fraca. Ela então a arrasta e cai no compartimento de carga e começa a retirar suas lentes de contato para enxergar melhor no escuro. Em cima, os terroristas pedem que alguns passageiros leiam uma frase em árabe que eles irão transmitir como se fosse do Estado Islâmico. O primeiro diz que não sabe ler árabe, o segundo fica muito nervoso tentando, e Farid toma o papel e começa a ler no lugar dele e tenta mandar uma mensagem no meio. O terrorista atira em um deles e pede para que ele leia direito, mostrando que sabia árabe também. Alguns deles descem na parte das cargas enquanto Nadia se arrasta para trás de um carro para se esconder. Um deles xinga o cachorro que está latindo muito. Eles então se separam deixando apenas um deles lá. Nadia se arrasta e pega o cachorro menor da casinha enquanto o terrorista vai checar incomodado com o barulho dos cachorros. Quando chega encontra ela lambendo sangue no chão e percebe que seus olhos refletem a luz como um gato. Eles então começam a brigar e ela acaba finalizando com sua força sem perceber e sai de cima dele assustada. Quando olha para sua mão, o buraco do tiro estava sumindo e percebe também que seus caninos estão crescendo novamente. Ela então corre para se aplicar sua medicação, mas ouve pelo rádio que os outros estão procurando o terrorista finalizado. Ela então se alimenta do homem e solta o cachorro maior para parecer que foi ele, então sai usando óculos para não notarem seus olhos. Ela vai em modo furtivo enquanto os terroristas avisam que vão lançar gás nos passageiros. Eles descem ao compartimento de carga e avistam o parceiro finalizado e logo finalizam o cachorro grande e se preparam para saltar do avião. Nadia então entra na parte dos passageiros e pega seu filho e o leva para a cabine e voo, dizendo que eles têm que mudar o curso do avião com medo de não chegar em Nova York a tempo e o que isso poderia causar. Ela chega e não vê ninguém na cabine e volta para perguntar onde está o piloto. Uma comissária então diz que ele está morto. Todos entram em pânico. Nadia pergunta se alguém ali sabe voar e as pessoas começam a discutir. Farid percebe o plano dos terroristas que é derrubar prédios em Londres. O homem que estava reclamando da internet percebe que eles querem manipular o mercado de ações. Elias vê os olhos da mãe e pergunta se ela bebeu líquido vermelho, e pede para que ela tome logo seus remédios. O avião sofre uma turbulência e uma ampola de remédio rola no chão. O psicopata muito atencioso percebe e vai chegar aos arredores, percebendo a escotilha melada de líquido vermelho. Nadia o vê pelas câmeras e fica preocupada. Eles sobem procurando por ela. Eles têm a senha da cabine, mas ela ainda é mais forte, mesmo nesse estado e pede que o passageiro piloto mude o curso, mesmo eles estando muito perto da Europa. Ela grita e ele obedece. Elias então sente um pouco de medo da mãe. Os terroristas percebem que o avião está virando e finalizam um passageiro para ela abrir. Ela chora, mas resiste,
Eles então dizem que tem 200 passageiros, podem fazer isso a noite toda. O psicopata vai escolher alguém e escolhe uma menina. A primeira parte termina por aqui, porque ficou muito longo, mas a outra já irá sair. Clique no card para ir para a segunda parte.